bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu trago um tema muito importante, muito especial pra vocês, que provavelmente vocês já devem ter visto por aí, ou no YouTube, ou em pregações presenciais, enfim. Agora, o problema sobre esse tema é que muita gente já ouviu falar, mas ninguém coloca em prática. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Só que para demonstrar, na verdade, um pouco sobre esse tema, eu resolvi fazer de uma forma um pouco diferente. Geralmente eu começo o vídeo já explicando sobre o tema, trazendo dicas, conselhos, mas nesse vídeo eu resolvi começar contando para vocês uma história muito importante, tá? E é baseada nessa história, que a gente vai começar a introduzir sobre esse tema, tá? Espero muito que vocês gostem. Se já gostaram da proposta do vídeo, dê muito like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação para não ficar por fora de nada que tá vindo por aí. Claro, me siga lá no meu Insta, que lá eu coloco muita coisa para vocês e vocês ficam por dentro de várias novidades que vai surgindo tanto lá quanto aqui no canal, tá bom? E chega de enrolação, porque depois da vinheta tem mais vídeo pra vocês. A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre um casal. Esse casal frequentava muito a igreja do Senhor, ia aos cultos, ouvia louvores, só que eles tinham algumas propriedades. E eles acabaram vendendo uma dessas propriedades por R$1.000. Tanto a mulher quanto o marido sabiam do valor que eles haviam recebido pela venda dessa propriedade. Quando seu marido foi até a igreja, ele escreveu no valor lá, no envelope de oferta, ele escreveu que o valor que estava lá dentro desse envelope era R$1.000. Só que, na verdade, ele havia entregado a Deus, ao altar do Senhor, apenas R$300. E os outros 700 ficou para ele, sua mulher. Ou seja, ele acabou mentindo para o pastor daquela igreja, para o apóstolo daquela igreja. E aí, o apóstolo virou para ele e perguntou o seguinte, para esse homem. Ele perguntou o seguinte: como você foi capaz de mentir para Deus? Você não mentiu para mim ou para os diáconos ou presbíteros da igreja. Você mentiu para Deus. Como você teve coragem de enganar o Senhor? Deus sabe que o que está nesse envelope não é os R$1.000, e sim apenas parte do dinheiro. A outra parte ficou para você e sua mulher. E por conta disso, a sua vida não pertence mais a Deus. E naquele exato momento, esse homem acabou caindo morto aos pés do apóstolo. Ele acabou chamando outras pessoas para levar esse homem para outro lugar, para sepultá-lo. E um grande temor ficou naquele ambiente, ficou naquela igreja. 3 horas depois, exatamente, sua mulher acabou de chegar lá na igreja. Só que ela não fazia ideia do que havia acontecido. Então, o mesmo apóstolo que recebeu o seu marido chegou até ela e perguntou se o valor que eles haviam entregado naquele envelope era o valor que eles haviam recebido pela venda da propriedade. E assim como seu marido, ela também mentiu, dizendo que era, mas na verdade não havia os R$1.000 naquele envelope. E o apóstolo acabou falando para ela que eles achavam que Deus, que o Espírito Santo era tolo, que o Espírito Santo não conhecia as armadilhas que eles estavam negociando com Satanás. E ele acabou perguntando como que eles haviam permitido que Satanás dominasse o coração deles a ponto de tentar enganar o Espírito Santo. E naquele exato momento, o apóstolo disse que aqueles homens que estavam ali já haviam sepultado seu marido por essa farsa. E dessa mesma forma, ela, a mulher daquele homem, também caiu morta naquele exato momento. Aqueles homens que foi sepultado, o marido dela acabou sepultando ela também. E um grande temor caiu sobre aquela igreja e sobre todas as pessoas que ouviam essa história. A história que eu acabei de contar para vocês os fazem lembrar de alguma história semelhante? Vocês lembram de vocês terem ouvido essa história em algum lugar? Essa história está na Bíblia. Essa história nada mais é da história de Ananias e Safira. Bom, para quem já ouviu falar
desse casal, Ananias e Safira, esses dois, tanto ele quanto ela, fez exatamente o que o casal da história que eu acabei de contar para vocês acabou fazendo em relação à oferta que eles tinham que dar ao Senhor. E sabe esse apóstolo que eu falei para vocês? Esse pastor que acabou profetizando a morte deles? Sim, esse apóstolo nada mais é do que Pedro. Pedro acabou tendo que lidar com aquela situação. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Gente, sabe por que eu contei essa história? Porque quando as pessoas ouvem essa história de Ananias e Safira, a única coisa que as pessoas pensam é na mentira, na falsidade, na morte, nas consequências do que a mentira pode trazer para o ser humano, para um filho e um servo do Senhor. Mas eu, ao ler essa história, percebo que a única coisa que realmente importa na vida desses dois é a falta de gratidão que eles tiveram com Deus. Ao invés deles agradecerem ao Senhor, simplesmente por Ele ter oferecido essa graça a eles, por Ele ter permitido que a propriedade que eles tinham, naquela época foi vendida, eles não. Eles preferiram mentir ao Senhor. Eles preferiram pecar contra Deus. E a única coisa que Deus queria, que Deus quer de nós, é que sejamos gratos por coisas que só Ele pode nos dar. O que eu quero que vocês entendam, baseado nessa história, é que o erro em relação à gratidão é que, infelizmente, nós rejeitamos a Deus porque Ele não nos dá o que nós queremos, ao invés de agradecer pelo que nós temos. Sabe o porquê que o apóstolo Paulo deu uma chance a Safira, perguntando a ela se realmente o que ela tinha oferecido ao altar juntamente com seu marido era o que eles haviam ganhado pela propriedade? Porque Deus ainda tinha esperanças de que ela andasse pelo caminho contrário do que o seu marido andou. De que ela não tivesse a mesma consequência que o seu marido teve ao enganar, ou melhor, ao pensar que podia enganar e tentar o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O que eu quero que vocês entendam é que existem muitos Ananias por aí, que não tem mais solução, que preferem o pecado do que simplesmente entregar a Deus o que Deus está te pedindo. Mas eu também quero trazer esperança no dia de hoje. Quero falar para você que está me assistindo que existem Safiras. Existem pessoas que Deus ainda está dando uma chance. Mas uma chance de quê, Liza? Uma chance de mudança de vida. Ananias não teve nem tempo de se redimir, não teve nem tempo de pedir perdão a Deus pelo que ele fez. Safira teve. Ela teve muito mais que 3 horas. Provavelmente, se Pedro fez essa pergunta para ela, é porque o Espírito Santo já estava incomodando ela lá no coração, lá no íntimo dela. Mas ela preferiu trair a Deus e mentir a Deus do que fazer isso com seu marido, que já estava morto, mas ela não sabia. Quais são os mortos que vocês dão mais valor do que o Espírito Santo vivo que há dentro de você? Nesse vídeo, para concluir, eu quero que vocês entendam que vocês podem enganar a todos. Vocês podem mentir para todo mundo. Vocês podem mentir até mesmo para vocês mesmos. Mas Deus conhece o íntimo de vocês. Deus sabe do que vocês estão fazendo. Deus sabe do pecado que vocês estão cometendo. Tem muitas pessoas que enchem a boca para falar que são cristãs, que enchem a boca para falar que servem ao Senhor, que conhecem a palavra dele. Ananias e Safira também conheciam a palavra dele. Também enchiam a boca para falar que eram cristãos. E a consequência do pecado deles foi a morte. Qual tem sido o pecado de vocês? Talvez vocês se dizem cristãos, mas bebem até cair. Talvez vocês se dizem cristãos, mas não se purificam, não se santificam. Ficam com o primeiro que vem pela frente simplesmente para satisfazer a sua carência. Vai ver, você se diz cristão, mas na primeira oportunidade sai com seus amigos para a balada, mas para ir no encontro de jovens, para fazer as lições que Deus já te ordenou fazer, você não faz.
Vai ver você enche a boca para falar que é cristão, mas também enche a boca para criticar e humilhar as pessoas ao seu redor. Qual tem sido o pecado de vocês que os impedem de cumprir a palavra do Senhor? Os impedem de ser gratos a Deus, porque Ele ainda está te dando uma chance de vida? Hoje eu venho dizer para vocês que o maior presente que Deus está te dando hoje é você simplesmente ter acordado. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, muitos amigos de vocês que estão me assistindo, provavelmente tiveram tudo que queriam. Carros, dinheiro, mulheres, homens, riquezas, tudo. Mas eles desceram ao túmulo. Eles já foram para o túmulo. Infelizmente, é bem provável que já foram para o inferno. Mas você, se Deus não te deu o que você quer ainda hoje, é porque é bem provável que Ele está te dando algo muito maior, que é mais uma chance de você se redimir, pedir perdão a Ele e ser grato pelo que Ele te deu. Eu vou terminar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Ananias e Safira tinha tudo. A única coisa que Deus queria é que eles fossem gratos a Ele pelo que Ele havia nos dado. Deus não pediu dinheiro algum para eles. Eles é que quiseram dar, mas foram mentirosos. Preferiram pecar contra Deus do que serem gratos contra Deus. E, infelizmente, morreram, porque o salário do pecado é a morte. A pergunta que eu quero terminar esse vídeo e fazer para você que está me assistindo é: Satanás chegar na sua vida hoje, ele pode depositar o seu salário? Que é a morte?